vara de interesses difusos e coletivos, não é isso, doutor? É verdade. É a vara que o senhor é titular. Bom, mas de qualquer agora vamos dar dar uma escapulida disso aí. Como é que o senhor está olhando essa política brasileira? Como é que o senhor está olhando um processo que corre numa velocidade altíssima, outro processo que se pensa em arquivar? Como é que o senhor está olhando esse 2 pesos e 2 medidas por aí? Se é que existe. Olha, eu procuro me manter distante dessas polêmicas, porque eu tenho a impressão de que juízes precisam tomar certas cautelas nas suas manifestações, pela própria natureza do cargo que ocupamos. Nós devemos evitar, juízes devem evitar decisões extemporâneas ou que eventualmente influam no processo eleitoral. Então, eu acho que o Poder Judiciário, ele precisa... Nós não passamos pelo processo eleitoral, que os membros do Poder Executivo e Legislativo passam periodicamente. Então, a legitimação do Executivo e do Legislativo, ela é buscada pela via eleitoral a cada 4 anos. Então, o povo legitima pelo voto. Nós, juízes, não. Eu fiz concurso público, os outros, de regra, quase todos os cargos. Claro, tem aqueles que não são concurso público, mas, no nosso caso, na maioria, concurso público. É uma maneira legítima de chegar ao cargo público, mas a legitimação para que as nossas decisões sejam respeitadas, elas são alcançadas no dia a dia, com a fundamentação das decisões, a respeitabilidade dessas decisões. Então, eu acho que, por exemplo, período eleitoral, eu particularmente, é o período que eu mais recebo ações envolvendo questões políticas. Entram dezenas de interesses difusos e coletivos. Entram várias ações. Eu recebi sobre os diversos fundamentos. Digamos, vamos citar, eu não queria tratar de assuntos específicos, mas eu posso dizer assim, assuntos que foram objeto de discussão política na Assembleia, na Câmara Municipal, nos espaços políticos próprios da política, e que são objeto de debate político, se transformam em ações populares na vara de interesses difusos e coletivos. Alguém propõe, esperando, claro, às vezes que o juiz dê uma decisão num sentido ou no outro, e aí o juiz, se faz isso, ele vai parar no horário eleitoral. Sim. Porque se ele diz que tem direito, aí olha, o juiz disse que a outra parte agiu errado, assim, assim, assado, e se ele diz que não tem direito, olha, o juiz disse que não tem direito e você vai parar no... O juiz passa a ser o objeto de discussão na ação. E um legitimador de um determinado candidato, ou que vá tirar a legitimidade desse espaço. Por conta disso, eu tomo algumas cautelas. Por exemplo, essas diversas ações que eu recebi agora, véspera da eleição, eu remeto para a decisão pós-eleição. É uma maneira de proteger o próprio Poder Judiciário. Porque se o Judiciário vai para a disputa eleitoral, ele se coloca em risco. E ele já está muito envolvido nesse processo eleitoral. E aí vem as suspeitas, como você acabou de... Comentários, você mesmo acabou de levantar uma suspeita aqui. Olha, uns processos parece que andam mais rápido contra uns, e outros parece que andam mais devagar contra outros, afinal de contas. Veja, isso que você levanta, imagine se eu estivesse lá, pegando esses processos agora, em véspera de eleição e decidindo. Então, eu acho que o Poder Judiciário, nós precisamos de cautela, prudência, bom senso, de evitar os assuntos que podem nos levar para o debate eleitoral. O debate eleitoral, quem tem que fazer é quem resolveu abraçar esse caminho, disputar eleições. Os candidatos estão lá e têm projetos para a sociedade. O juiz tem que ficar distante disso, dessa disputa eleitoral. O juiz participa disso apenas para regular lá no TRE, para regular para que não tenha abuso de poder econômico, abuso de poder político, garantir a regra do jogo. Esse ano eu acho que vai ser campeão de processos. De processos. O excesso, a judicialização dos temas da política é ruim para todos. É ruim para quem participa do processo político, é ruim para os candidatos e é
péssimo para o Poder Judiciário. É ruim para todos, todos perdem. É o jogo do perde-perde. Tem gente aí que vai terminar um mandato, mas o processo ainda está correndo. É verdade. Então, que vai ser muita coisa. E hoje nós chegamos a um nível que agora o número de pessoas inelegíveis por condenações judiciais e tudo, claro que o nível de corrupção do país é muito elevado. E muitas condenações são mesmo corretas, submetidas a um contraditório, e assim deve ser mesmo para aqueles que praticam os ilícitos, mas tem a sua hora. E o pior momento para o judiciário decidir é no momento eleitoral, porque as paixões estão muito fortes no período eleitoral. Então qualquer decisão que você dá sempre leva a uma suspeita, mesmo que não tenha sido. O juiz pode ter decidido corretamente, sem nenhuma interesse. Essa correção pode favorecer alguém. Mesmo sendo correto, vai favorecer alguém. Então, o pior momento para o juiz tomar decisões que influenciam, de um modo geral, na sociedade, é véspera de eleição. Então, nesse aspecto aí, é uma espécie de etiqueta, uma regra do judiciário. Claro que se surge um assunto que é absolutamente imprescindível que seja decidido naquele momento, sob pena de pessoas morrerem por conta daquilo, o juiz tem que decidir. Tem que decidir. Mas se puder deixar para depois da eleição, aí nesse caso recomendável, é recomendável. Doutor, veja bem, houve um instante agora que o foco, os refletores, alguns juízes parece que assim se empolgaram com o refletor e é possível que isso tenha acontecido e eu acho isso meio trágico, mas eu tenho que admirar a sua posição de tentar fugir desse foco, que o juiz nem sempre consegue, mas o senhor tem conseguido, isso é elogiável. E o senhor tem agora, nosso tempo esgotou, o senhor tem 1 minuto para se dirigir à Câmara e se despedir do senhor do Maranhão. Então, eu só quero te agradecer, você me proporciona essa oportunidade. Não, isso enriquece o programa. Mas é uma oportunidade que você me dá e eu tenho que agradecer. Você e todos aqui da TV Guará, eu tenho que agradecer a todos vocês pelo convite e dizer que eu estou à disposição. O juiz, ele não tem que pré-julgar, ele não tem que se envolver em processo eleitoral, ele não tem que ir utilizar as redes sociais, meios de comunicação para ofender pessoas, para assumir posições que de alguma maneira não são próprias do Poder Judiciário. Mas os juízes podem e devem, têm a obrigação de esclarecer suas decisões. É o direito e é uma obrigação. É um direito porque lá no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal está prevista a liberdade de pensamento e expressão para todas as pessoas, inclusive juízes. Inclusive juízes. Todos têm o direito de pensar e expressar seu pensamento, mas com prudência, com bom senso. E por outro lado, é previsto também a publicidade dos atos do Poder Judiciário. Olha, você me fez questionamentos, alguns até que eu evitei falar para não pré-julgar, para não me tornar suspeito. Mas o juiz, ele pode e deve falar quando ele já decidiu. Depois que o decidiu, ele pode. Aí ele pode e deve explicar sua decisão em uma linguagem que todas as pessoas consigam compreender. Porque é assim que o Poder Judiciário se legitima. As pessoas compreendendo as decisões judiciais, entendendo o destinatário. Quem é o destinatário da decisão judicial? O povo que vai ser afetado por ela. Do que adianta você colocar lá numa linguagem jurídica, em um despacho, no Diário da Justiça. Hermética, ela é muito hermética. E no Diário da Justiça que ninguém lê. O importante coloque nas redes sociais, em qualquer lugar, explicando as suas decisões judiciais. É o que eu faço e é o que eu recomendo e considero correto. E é por este motivo que estou aqui com você e me coloco à disposição para voltar quantas vezes você quiser. Muito obrigado, esse programa e as senhoras e os senhores que nos assistiram. Muito obrigado e até outra oportunidade.